O agravante de romances mediúnicos é que os leitores acreditam tratar-se de uma obra realmente espírita, pelo fato de ser ditada por um espírito e psicografada por um médium. É preciso deixar claro que o fato de um livro ser escrito por um espírito por intermédio de um médium não significa que a obra seja um livro com conteúdo realmente espírita ou mesmo de cunho espiritualista. O que define um livro como sendo realmente espírita são os seus fundamentos, suas orientações de caráter moral, os esclarecimentos a respeito da doutrina e da vida além das fronteiras do além-túmulo. A verdade que está por trás desses romances muito bem narrados, com tramas que envolvem o leitor, é que são escritos por religiosos ortodoxos que, apesar de estarem no plano extrafísico, continuam tentando impor ideias ultrapassadas e, com essa intenção, se transformam em obsessores de pessoas sensitivas que, acreditando estarem prestando um serviço à causa espírita na condição de intermediárias de espíritos bem intencionados, escrevem romances que, além de não acrescentarem nada ao conhecimento da doutrina, sem se darem conta, estão distanciando as pessoas de obras fundamentais que orientam e esclarecem o leitor. O principal objetivo desses espíritos ortodoxos, antigos religiosos da Idade Média, é instaurar uma nova versão da Igreja e desestruturar as bases do movimento espírita. Temos que ter em mente que o plano extrafísico é habitado por seres humanos em corpos mais sutis, mas que, mesmo após a morte, conservam seus velhos e arraigados hábitos, dos quais não se libertaram quando deixaram o mundo físico. Embora em outra dimensão, são seres que continuam os mesmos e não passaram por uma transformação interior, não mudaram. Os antigos religiosos dominicanos formaram, no plano astral inferior, um grupo de religiosos radicais com a intenção de dar continuidade aos planos de dominação das mentes humanas e conservam os mesmos conceitos que serviram como base para manipulações cruéis de justiça. São os mesmos que, em nome do Cristo na Idade Média, decretaram o período das trevas, dando início, quando foi oficializada, no século XII, a Inquisição a um período de cerca de 1000 anos de escuridão, impedindo o crescimento espiritual do planeta. Em nome de Deus, a Santa Inquisição praticou atos de extrema brutalidade e crueldade, e muitos dos responsáveis por essas atrocidades após a morte física não mudaram e continuam endurecidos na maldade e com as mesmas ideias extremistas. Formaram nas regiões extrafísicas inferiores facções trevosas da Inquisição. Conservam ainda o velho hábito da dominação e querem, em nome da fé, restabelecer o poder eclesiástico que tinham e que perderam ao longo do tempo. E um grupo de religiosos dominicanos, inconformados com a perda do poder que a Igreja exercia sobre a população, organizaram em cavernas do astral inferior centros de criação de literatura mediúnica, com a alegação de que, como outrora, são os donos da verdade, e somente a eles foi outorgado o poder de revelar verdades espirituais ao mundo. Como ainda acreditam que continuam os únicos donos da verdade, pretendem criar um catolicismo à moda espírita, tentando impedir a introdução de novos conceitos na doutrina espírita, principalmente conhecimentos de caráter científico. Essas facções têm a missão de desestruturar as bases do movimento espírita e, com esse objetivo, se utilizam de médiuns bem intencionados, porém inexperientes, para escreverem romances açucarados com a única intenção de entreter o leitor, para que assim ele deixe de lado obras que possam orientar e informar a respeito da vida no além-túmulo. A estratégia é produzir obras com aparência espírita, porém sem profundidade e conteúdo doutrinário. Romances que, semelhantes a novelas, servem como entretenimento, desviando a atenção do leitor
para que obras básicas da doutrina fiquem esquecidas. O plano maior decretou o esvaziamento dessas regiões do astral inferior e a remoção dos espíritos endurecidos da maldade, com a consequente reurbanização dessas áreas degradadas, ou seja, uma limpeza energética dessas áreas para que a transição planetária atinja seu clímax e o processo de renovação da Terra aconteça. O Arcanjo Miguel, o príncipe dos exércitos celestiais, é o responsável pela vigilância e pela intervenção nessas regiões tenebrosas. E nós, os guardiões, na condição de agentes da justiça divina, sob o comando do Arcanjo Miguel, atuamos nessas regiões sombrias do plano astral inferior e recebemos a incumbência de desmantelar os núcleos de produção dessas obras escritas pelos religiosos dominicanos. Não é uma tarefa fácil a localização desses redutos sombrios, porque além de serem de difícil acesso, esses locais estão constantemente envoltos em nuvens escuras, massas de fuligem. Contudo, além de diversas bases de apoio em locais de difícil acesso no plano astral inferior, contamos com a ajuda de guardiões infiltrados nessas regiões sombrias, atuando como agentes de uma espécie de serviço secreto. Eles instalam em locais estratégicos e bem camuflados gravadores, câmeras de filmagem e outros instrumentos com tecnologia de ponta e de longo alcance. E isso é muito importante para as nossas atividades, uma vez que as energias densas, as massas de nuvens e as fuligens dessas regiões sombrias dificultam muito nossa visão. Nas nossas ações, empregamos recursos tecnológicos, os mais variados, e grande parte dessa tecnologia são fornecidas pelos irmãos de outros orbes que, embora não estejam autorizados para atuar diretamente no processo de intervenção e saneamento dessas regiões inferiores, nos fornecem recursos tecnológicos ultra sofisticados para que essas atividades ocorram com o máximo de eficiência, precisão e rapidez. Instrumentos de alta sofisticada tecnologia são manipulados pelos cientistas radicados na nossa colônia, sob a orientação desses irmãos de outros planetas. Embora essa tecnologia seja material, são instrumentos de origem extraterrestre e possuem a frequência característica de onde vieram. E como são constituídos de matéria mais sutil, é necessário passar por um processo de aclimatação energética para combinarem com a voltagem e amperagem da frequência da Terra. E para que essa aclimatação energética aconteça, uma equipe de agentes encarnados captam energias eletromagnéticas de fontes específicas que se juntam ao ectoplasma, que uma outra equipe de agentes também encarnados captam de outras fontes. A junção dessas energias forma um amalgama energético que traz os resultados esperados para o funcionamento da tecnologia alienígena. A adaptação desse amalgama energético a esses instrumentos é realizada pelos nossos agentes encarnados, pelo fato de que o corpo humano funciona por meio de impulsos elétricos produzidos a nível celular. Pela física, o pensamento é energia e produz um movimento elétrico no cérebro. Por outro lado, as contrações musculares também são controladas por pequenas correntes elétricas, e uma vez que o corpo físico está adaptado a frequências e voltagens das energias da Terra, que diferem das energias do planeta de onde as tecnologias provêm, esses instrumentos sofrem, dessa forma, um processo de adaptação energética, apresentando condições para funcionarem perfeitamente na frequência do orbe. Esse foi mais um trecho do livro Transição Planetária, Bastidores da Batalha Espiritual, pelo Espírito Guardião Vlades e a equipe da Transição Planetária. Você pode acessar o link deste livro aqui na descrição do vídeo, caso queira adquirir o seu. Eu agradeço a sua presença aqui. Conto com o seu compartilhamento, com a sua curtida
e também com o seu comentário. Eu agradeço mais uma vez. Até o próximo vídeo.